Programa Saiba Mais Palestras, organizado pela Orientação Educacional do SAI. Eu sou a Marilda, trabalho lá na Orientação Educacional. É muito prazer que eu os recebo aqui para compartilhar um pouco dessa atividade, dessa palestra, desse conhecimento que nós discutiremos hoje. Então, sejam bem-vindos e aproveitem aí o máximo possível da palestra que nós temos hoje aqui. Eu agradeço antecipadamente ao professor Dr. Roberto Yauchiti, da Unesp. O professor Roberto é licenciado em Educação Física pela Unesp, mestre em Ciências da Motricidade pela Unesp e doutor em Educação aqui pela Unicamp. Então, a palestra que nós temos aqui hoje tem como título Quero praticar exercícios físicos e ter uma vida saudável. O que fazer, como e por quê? Então, antes da gente começar, antes de eu passar a palavra para o professor Roberto, eu gostaria de avisá-los que temos uma lista de presença que estará aí percorrendo. É importante que vocês assinem essa lista. Nós enviaremos também um e-mail para cada um de vocês sobre sugestões que vocês tenham a respeito de novas palestras que nós organizaremos aí ao longo do ano. Eu gostaria de também dar boas-vindas a quem está nos assistindo aí pela transmissão online, pela RTV Unicamp. Boa tarde a todos, e uma boa palestra. Professor, muito obrigada pela sua presença e eu passo a palavra. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer também o convite que a professora Marilda me fez pelo SAI, por intermédio do SAI, para que eu pudesse estar conversando um pouquinho aqui com vocês a respeito de uma temática que me é muito cara e bastante atual, né? Uma discussão bastante atual quando a gente pensa nos índices que a gente vem reconhecendo em termos de cuidados com a saúde da população mundial, em especial aqui no Brasil. Então, eu trago alguns dados, alguns pontos para a gente poder conversar um pouco sobre isso. A gente se atrasou um pouquinho, mas eu vou tentar correr no tempo do voo aqui para poder dar conta de conversar com vocês aquilo que eu preparei. Bom, quero começar dizendo para vocês que essa é uma temática, o título da fala é bastante ousado, né? Estava conversando com a Marilda que quando ela propôs esse título eu disse, ok. Depois eu disse assim, meu Deus, né? Porque é um título ousado no sentido de que, num primeiro momento, nos dá a impressão de que nós temos uma receita para isso, né? Que nós temos a fórmula mágica para fazer isso acontecer, e se de fato eu a tivesse, certamente não estaria aqui nesse momento, né? Provavelmente nas Bahamas, provavelmente porque de fato é um processo difícil, é um fenômeno muito complexo, e a ideia que eu vou trazer para vocês, então, alguns pontos para a gente poder pensar essa ideia da prática de atividade física, ou do exercício físico, e pensar isso numa direção que a gente consiga levar informações que possam promover mudanças, né? A gente não consegue prever se essa mudança acontece a curto prazo, a longo prazo, mas é fato que a gente precisa começar a discutir aspectos que possam mudar esta situação. Bom, falo também de um lugar que acho importante dizer isso para vocês, que é um lugar da educação, da formação. Eu trabalho com formação de professores, portanto, no curso de Educação Física da Unesp de Rio Claro, portanto, essa temática ela é bastante presente no meu dia a dia, em especial quando eu acompanho os meus alunos nas escolas de educação básica e vejo como anda, desde dos estágios iniciais, essa questão da prática de atividade física. Quando a gente começa a reconhecer esse fenômeno desde da infância, a gente consegue entender os números quando a gente olha para os relatórios que mostram o índice de sedentarismo na população adulta, na população mais idosa.
Bom, eu preparei uma fala que se divide aí em 5 pontos e preparei uma fala que pudesse ser bastante interativa, né? Inclusive utilizando um recurso que são as mídias, digitais, enfim, que são hoje um recurso bastante auxiliador nessa questão de fazer com que as pessoas possam começar a pensar na ideia de praticar atividade física. Então, a ideia é que a gente vai primeiro conhecer vocês, e eu espero que dê certo da gente usar essa tecnologia. O que a gente já sabe sobre exercícios físicos, quais são os fatores que facilitam e que impedem essa prática. Então, começar a reconhecer o que me é difícil nesse momento de iniciar uma atividade física ou de me manter numa atividade física e aquilo que pode me facilitar nesse comportamento de aderir à atividade física. O que e como fazer para praticar atividades físicas, eu trago aqui a ideia de algumas estratégias e fecho depois com aquilo que hoje eu tenho defendido num projeto que eu coordeno lá em Rio Claro, de hábitos saudáveis, no entanto, com crianças da educação básica. Nossa primeira tentativa é essa, ver se vocês conseguem acessar este link. Esse link vai levar vocês para um formulário do Google Docs. Talvez, se vocês conseguirem usar a rede de dados de vocês, não a rede da Unicamp, isso fique mais rápido. bit.ly/TSC Saúde. Conseguiram? Vocês conseguem responder isso rapidinho? Isso não vai levar mais do que 3 ou 4 minutos, nem isso. As pessoas que estão nos assistindo também podem acessar o link e participar da mesma forma. A ideia, enquanto vocês vão respondendo, eu posso ir conversando, a ideia é que a gente possa, nessa 1 hora aqui, interagir um pouco mais, né? Eu pensei numa fala que não fosse praticamente um monólogo que a gente fica o tempo todo ouvindo, mas é importante porque esse formulário, por exemplo, ele foi preparado considerando os dados que a gente tem colhido da literatura, em termos do que está relacionado com a prática de atividade física. Então, ele vai ficar aberto, vocês podem depois conhecer melhor, enfim, estudar melhor. Está funcionando? Sim? Ótimo.
Ah, ok. Vocês, ok. Movimentar a barra, né? De, ok. Pronto? Não, foi no carro dele, onde é foto. Gravando hoje tudo no carro dele. Não. Drive. Vocês já estão vendo a resposta? Não? Você tem que ir sempre fechando. Ok. Deixa a Roraima, vamos voltar. Ok? Responderam? Daqui a pouco a gente tenta, a hora que carregar, a gente volta nesses dados aí, tá? Vejam, acho que é importante da gente começar a pensar, sempre quando a gente está, eu pelo menos acredito que isso é importante, discutindo conceitos que vão aparecer ao longo da fala, principalmente porque são termos mais técnicos, a gente esclarecer um pouquinho do que isso significa. Então, vocês vão ouvir ao longo dessa minha fala aqui, a gente falar hora de atividade física, hora de exercício físico, e aí nós vamos usar esses dois termos como sinônimos. Eles têm uma diferença que está ligada, sobretudo, em relação à questão do planejamento e da estruturação do exercício. O exercício físico, geralmente, ele se caracteriza por essa estruturação. Na literatura a gente vai encontrar o uso dos dois termos, tá? Mas é importante vocês conhecerem porque, de fato, a gente tem essa diferenciação, tá? Um outro termo importante quando a gente pensa na ideia da prática de atividade física é o conceito de saúde, tá? E esse é o conceito que a gente tem utilizado e que os estudos têm utilizado atualmente em relação ao que significa o estado de saúde. Então, o estado amplo de bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doenças. Quando a gente pensa na ideia de um estilo de vida saudável, e aí o tema da palestra se relaciona com isso, quando a gente pensa na ideia de praticar atividade física, uma das finalidades desta prática se relaciona com a ideia de a gente ter um estilo de vida que seja mais saudável. E quando a gente pensa nessa ideia de estilo de vida saudável, o que a gente está entendendo? Que é um processo multifatorial, ou seja, pensar num estilo de vida saudável é pensar num processo que ele se constitui por muitos fatores, de ordem biológica, de acesso à informação, de oportunidades para a prática de atividade física, que é o que a gente vai discutir mais aqui hoje, em relação aos hábitos positivos que eu tenho, como, por exemplo, a minha alimentação, meu hábito alimentar, o quanto a questão socioeconômica está envolvida na composição desse estilo de vida saudável e, por exemplo, a minha atitude em relação a essa mudança para um estilo de vida saudável.
O que é importante de guardar de tudo isso? Que quando a gente pensa na ideia de praticar atividade física com vistas a adquirir um estilo de vida saudável, é importante que a gente reconheça que nós estamos falando de um processo bastante complexo, bastante dinâmico e multifacetado. Outros dois conceitos que vão ser caros para a gente aqui nessa fala hoje é a ideia do que a gente tem localizado na literatura como uma variável bastante influente na decisão de se praticar ou não atividade física, que é o que a gente chama então de autoeficácia. Esse construto ele é derivado da teoria social cognitiva do Albert Bandura, e ele tem um papel central nessa teoria, uma vez que ele é uma variável motivacional. Então, o que a gente precisa entender? Que quando a gente está falando, e vai aparecer esse termo autoeficácia aqui na minha fala, é que a gente está falando, então, de um julgamento pessoal que a gente faz sobre as nossas próprias capacidades para agir num determinado domínio. Para o nosso exemplo hoje aqui, para a nossa situação, o domínio específico é a prática de atividade física. Então, quando eu falo de autoeficácia para a prática de atividade física, eu estou dizendo, é um julgamento que eu faço da minha própria capacidade de realizar ações que me dirigem para a prática de atividade física. Tá? Esse mecanismo é uma crença e, portanto, a gente reconhece na literatura que a crença tem, de fato, esse impacto no comportamento. Um outro construto importante é o que a gente vai conhecer, então, por autorregulação, também derivado dessa teoria, que vai dizer, então, que é um processo pelo qual o indivíduo ativa e sustenta cognições, afetos, comportamentos dirigidos para um determinado fim. Tá? Então, neste nosso caso aqui, a gente vai perceber que, em termos de estratégias, se utilizar desse construto da autorregulação pode ser um bom caminho, não é o único, mas pode ser um bom caminho para você promover a prática de atividade física. O que a gente já sabe sobre a prática de atividade física? Né? O que a gente vem reconhecendo na literatura é que a cada ano, a cada momento, você tem novas descobertas do papel, dos benefícios da prática de atividade física. Eu trouxe um resumo, na verdade, do que a gente tem conseguido na literatura, que mostra o quanto que a prática de exercício está evidenciada de maneira bastante forte em termos da nossa saúde. Né? Então, por exemplo, menor risco de morte precoce, menor risco de AVC, melhoria da aptidão cardiorrespiratória, melhoria da função cognitiva para os adultos mais velhos. O que a literatura mostra que tem uma correlação ou que tem uma associação moderada, forte em relação ao papel do exercício? A melhoria da saúde funcional, a redução da obesidade abdominal. E uma evidência moderada, ou seja, os estudos ainda estão localizando mais evidências, mas ainda não são evidências que são tão fortes. Menor risco de fratura, principalmente quando a gente pensa na população mais idosa, menor risco de câncer de pulmão, de endométrio e aumento da densidade óssea. Eu trouxe, de fato, essa tela para mostrar para vocês aquilo que a gente já sabe. De fato, a prática de atividade física, ela é, sim, um fator protetivo, ela é, sim, um fator preventivo da nossa saúde. Quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, no sentido de tentar entender o quanto que deveria ser o necessário para a prática de atividade física ou de exercício que possa conduzir para um estilo de vida saudável. A gente tem na Organização Mundial da Saúde, por exemplo, uma recomendação de 150 minutos de atividade física moderada ou a metade desse tempo com atividade física vigorosa semanalmente. O que dá aí aproximadamente 30, 40 minutos aí de atividade física distribuídos ao longo dos dias da semana. Tá?
o que se recomenda é que essa quantidade de tempo ela pode inclusive ser parcelada. Tá? Então, a ideia de que a gente precisa fazer atividade física por muito tempo para que esses benefícios tenham, de fato, alguma evidência sobre a nossa saúde, isso está sendo já refutado pela literatura há algum tempo. E eu trouxe, de fato, essa informação para vocês, não que ela seja nova, mas é porque ela, de certa forma, se relaciona com como a gente vai criando significados e representações do que significa fazer atividade física. E essas representações, esses significados, muitas vezes, eles funcionam contra a nossa decisão de fazer atividade física. Tá? Quando eu penso que eu preciso destinar 60 minutos do meu dia e eu tenho uma agenda completamente impossível de 60 minutos, se eu pensar que eu posso dividir esses 60 minutos em 3 parcelas de 20, isso parece ser mais possível, alcançável e em termos de benefícios isso continua acontecendo. Tá? Então, essas informações que eu estou trazendo para vocês a respeito do que nós sabemos, elas não são novas, mas elas são importantes para a gente poder repensar o que a gente pensa sobre exercício. Esse é um dado da população brasileira, de um estudo que foi feito, de uma compilação que foi feita em 2014, e a gente tem dados bastante alarmantes. Quando a gente olha para o grau de atividade física inativo, segundo o que as recomendações da Organização Mundial da Saúde, 51% da população brasileira acima de 18 anos é inativa. E aí a gente pode começar a pensar nas decorrências disso para diversas esferas, esfera da saúde pública, esfera econômica, socioeconômica, enfim. Quando a gente pensa naquilo que não atende, ou seja, o somatório dos inativos e dos ativos insuficientes, na população brasileira, isso chega a mais de 65%. Esse é um número que, quando a gente pensa nas consequências disso a longo prazo, isso é um problema muito grande. E pensar que cada um de nós pode estar fazendo parte dessa estatística. Quando a gente olha para o IPAC, que é um instrumento que mede o nível de atividade física, bastante usado, mundialmente usado, a gente tem que quase 72% da população brasileira acima de 18 anos não atende às recomendações mínimas da Organização Mundial de Saúde de prática de atividade física. Esse é um dado importante para a gente poder pensar, cada um de nós pensarmos qual é a decisão que a gente precisa tomar em relação a estar ou não engajado com uma prática de atividade física que seja possível, que seja saudável e que seja viável de ser incluída na nossa rotina diária. Esse é um outro dado do governo americano que é bem interessante, que na medida em que você vai aumentando a quantidade de minutos por semana, o seu risco relativo de morte diminui. Esse é um dado que a gente precisa começar a pensar, porque é um dado que nos, ao menos a mim, estimula a pensar qual é a medida que eu vou tomar em relação à prática de atividade física ao longo dos anos que eu ainda tenho pela frente. E que esses anos podem conseguir aí um pouquinho mais de saúde, um pouquinho mais de longevidade, dependendo de como eu me envolver com essa prática de atividade física. E aí, esse é só um exemplo, para a gente poder pensar nos fatores que impedem e que facilitam a prática de atividade física. A ideia era que vocês pudessem fazer essa matriz SWOT. Eu até vou disponibilizar, não sei se Marilda depois pode encaminhar para vocês pelo e-mail,
para que vocês possam fazer esse exercício. A ideia é que vocês recebam uma matriz como essa em branco e cada um de vocês possa localizar quais são as forças que vocês têm, quais são as fraquezas que vocês percebem que vocês têm. Claro, eu estou dizendo em relação ao próprio comportamento e um pouco ligado também à prática de atividade física. As oportunidades e as ameaças. Esse é um modelo muito usado na administração, né? E eu trouxe esse modelo justamente para a gente poder pensar um pouco numa autoavaliação. Ou seja, quando eu paro para pensar como eu me vejo em relação às minhas forças, às minhas fraquezas, aquilo que pode me ameaçar e aquilo que pode criar uma oportunidade para que eu faça atividade física ou não, quando a gente dá conta de preencher isso, né, e vocês podem fazer isso com um único, eu coloquei ali algumas características, mas vocês podem fazer com uma característica para poder fazer esse exercício de tentar conhecer como você se vê em relação à prática de atividade física e como é que você pode transformar aquilo que poderia ser uma fraqueza para você obter vantagem de uma oportunidade que você vê que você tem. Eu vou explicar rapidinho para vocês aqui. Eu coloquei algumas coisas que são fictícias, tá? Mais para que a gente pudesse dar conta de entender isso, né? Então, por exemplo, digamos que eu esteja falando que eu sou uma pessoa autodisciplinada, eu gosto do movimento, eu tenho alguma habilidade com movimentos de esporte porque fui atleta, um dia joguei voleibol e tenho uma facilidade grande de me comunicar com as pessoas. Eu reconheço que esses são pontos fortes meus, tá? Por outro lado, eu estou acima do peso, eu não tenho praticado atividade física de forma regular, eu sou ansioso e eu procrastino. Eu jogo as coisas lá para frente, tá? Eu sou um estudante de educação física, por exemplo, aqui da Unicamp. Eu estou num ambiente que eu tenho uma faculdade de educação física, que por sinal super bem equipada, grande, enfim. Dentro dessa faculdade tem vários programas de extensão de diferentes modalidades, de diferentes gostos, esporte, dança, ginástica, enfim. E eu também tenho o SAI aqui, que pode me ajudar, afinal de contas, ele está aqui para poder oferecer uma ajuda para que eu possa melhorar aquilo que eu entendo que eu preciso melhorar e que o SAI, de repente, pode me ajudar como estudante, me ajuda a me organizar um pouco mais. Ótimo. Decorrente desse cenário, qual é a ideia? Que eu possa desenvolver estratégias em que eu possa usar a força, os meus pontos fortes, para obter as vantagens sobre as oportunidades que eu tenho. Aqui na Unicamp, por exemplo. Então, eu posso pensar que eu posso buscar programas de extensão diversificados. Até porque variar é uma forma de você não cair na rotina de um programa e que essa rotina pode, de fato, começar a minar a sua vontade, o seu interesse pela prática de atividade física. Eu posso verificar também quando acontecem os treinos de vôlei aqui dentro da Unicamp e, de repente, ver se eu posso começar a fazer parte desses treinos. O que eu estou querendo dizer é, eu estou aproveitando o que eu entendo que eu tenho de ponto forte e analisando em relação às oportunidades que esse ambiente que eu frequento me oferece, tá? Do outro lado, eu posso, a partir dessas oportunidades, fazer com que as minhas fraquezas, de alguma forma, não fiquem tão fortes dentro dessa minha decisão de fazer atividade física. E o que eu posso fazer então? Por exemplo, eu posso convidar amigos para participar do programa junto comigo. Afinal de contas, eu tenho facilidade de me comunicar com as pessoas. Eu posso tentar convencê-las a fazer parte desses programas comigo. Outra coisa, eu posso buscar ajuda no SAI, porque tem uma questão da procrastinação que vai me impedindo de conseguir ter agenda para poder praticar atividade física. Então, eu sei que o SAI oferece esse tipo de serviço que vai me ajudar
a me autorregular para poder me organizar em relação à agenda, em relação aos horários. E aí eu vou buscar ajuda então. Até porque, veja, eu gosto do movimento, eu me considero uma pessoa autodisciplinada, portanto, o que a Marilda ou a Adri, o que elas disserem para mim que eu preciso fazer para poder melhorar a minha auto-organização, eu vou fazer, porque eu tenho disciplina. Tá? Ok. O que a gente precisa tentar fazer? Né? Evitar essas ameaças. E como é que a gente pode fazer isso, então? Veja, em termos de ameaça, eu tenho pouco tempo na semana. Minha vida aqui dentro do curso da Unicamp toma o meu tempo todo. É uma ameaça porque eu adoro jogar videogame quando eu não estou fazendo nada. E eu posso mudar isso de jogar videogame para ficar mexendo no celular, usando o tablet, por aí vai. Tempo de tela. Outra coisa, uma ameaça para mim é que eu faço sempre refeições muito rápidas, porque estou sempre atrasado, porque está faltando fazer alguma coisa. E uma outra ameaça é que as festas nas repúblicas, isso me chama e eu tenho vontade de ir. Afinal de contas, eu estou no ambiente universitário e faz parte também me socializar com os amigos. Tá? E claro que eu estou falando do ponto de vista de um estudante. Tá? Mais, do ponto de vista de um estudante. Ok, se eu quero então minimizar essas ameaças usando aquilo que eu tenho de forte, uma das coisas que eu posso fazer é planejar atividades da semana, incluindo exercícios nos horários livres. Eu preciso fazer isso porque se eu não fizer essa organização, esse horário livre vai ser tomado por uma ida ao videogame. Tá? Outra coisa, eu posso descobrir um calendário de festas, ou eu posso montar um calendário de festas e dizer, bom, não vou em todas as festas, mas eu posso ir na festa desta semana, na outra eu não vou, pulo mais duas, vou na outra. Porque, afinal de contas, eu sou filho de Deus e também quero aproveitar. Agora, eu posso também colocar para mim que eu vou escolher as festas do final de semana, mais para o final de semana, porque daí eu garanto que no começo da semana eu consegui dar conta de cumprir aquilo que eu tinha que cumprir, que uma desses compromissos seria a prática de atividade física. Outra coisa que eu posso fazer em relação às ameaças, até porque faço refeições rápidas e estou acima do peso ainda por cima, o que eu posso fazer? Descobrir e montar uma lista de onde tem os restaurantes que têm a comida mais saudável aqui na Unicamp. E isso não falta, porque se tem uma coisa que tem na Unicamp, é restaurante. Tá? Diferentemente do lugar que eu trabalho, que só tem um restaurante e que está limitando ainda a venda de bandejões. Enfim, a outra coisa é que eu posso pensar também, já que eu estou acima do peso, eu tenho mania de fazer refeições rápidas, é de me alimentar bem antes de ir para a festa. Porque eu corro menos risco de ingerir muito álcool, de comer besteira, uma vez que eu não posso fazer isso. Eu estou acima do peso, estou querendo melhorar esse meu estilo de vida, portanto, o que eu crio aqui é um cenário que eu tento, de certa forma, ao mesmo tempo que eu me avalio, eu tento criar estratégias para poder estar dentro do meu propósito, que é fazer atividade física. Obviamente que isso não é simples e obviamente que isso, no momento em que ele entra em ação, vai exigir muito de mim, tá? Mas é um exercício que a gente pode fazer para a gente poder se reconhecer um pouco mais neste cenário da prática de atividade física e de como eu me autoavalio nessa dimensão. Ok. Aí a gente pensa, o que e como fazer para praticar atividade física. A gente acabou de ver que essa ideia da prática de atividade física, ela está envolvida num contexto que é multifatorial. Portanto, quando eu penso na ideia de construir um propósito que me coloque dentro desse contexto de prática de exercício de atividade física, eu preciso, de certa forma, lidar com as diferentes variáveis que estão presentes ali. Uma destas variáveis, ela se localiza
no que a gente chamaria da dimensão individual. Quando eu penso nisso, por exemplo, uma questão importante para a gente poder pensar é avaliar as nossas condições pessoais, como, por exemplo, a nossa crença de autoeficácia. O quanto que eu me sinto capaz de poder praticar atividade física em diferentes situações. Vocês viram no formulário que a gente tem diferentes situações ali e que são situações desafiadoras. Por exemplo, praticar atividade física quando você tem prova, uma semana de provas. Praticar atividade física quando o tempo não está tão favorável assim, o clima, por exemplo. Praticar atividade física quando você tem uma agenda de compromissos importantes naquela semana e que talvez você não tenha tempo para isso. Então, quando a gente pensa nessa ideia de avaliar o quanto nós nos sentimos capazes para poder praticar atividade física, é fundamental que a gente o faça considerando esses desafios. Por quê? Se eu pergunto para vocês, quão capaz vocês se sentem de praticar uma atividade física? Consigo andar, tenho um pouco de equilíbrio, sou capaz. A questão é, o quanto que você é capaz de praticar essa atividade física, e pode ser uma caminhada, uma corrida, um esporte, quando você tem uma situação que te desafia. Né? E aí, o que a gente tem na literatura mostrando que o nível de autoeficácia, ou o quanto eu acredito que eu sou capaz de, tem uma forte correlação com a iniciação à prática de atividade física e a manutenção na prática de atividade física. Em graus diferentes, obviamente, mas essa variável sempre aparece nas pesquisas. Portanto, se eu sei que isso é um fator importante, eu preciso começar a pensar como é que eu me vejo capaz de fazer essa atividade física. E isso é importante porque muitas vezes eu subestimo essa minha capacidade, começo uma atividade que é extremamente difícil e desafiadora para mim e eu desisto logo em seguida porque eu percebo que essa atividade que estava muito acima daquilo que eu poderia fazer. Tudo bem de desistir? Até aí tudo bem. A questão é que fica registrado para mim uma experiência de fracasso. E essa informação decorrente dessa experiência de fracasso começa a alimentar essa capacidade de que eu, de fato, não deveria me envolver em prática de atividade física. E aí a gente encontra as diferentes justificativas. Porque não levo jeito, porque não nasci para isso, porque é difícil mesmo, quem mandou eu querer fazer um negócio que eu não conseguia. Ou seja, a gente começa então a entrar num looping que é bastante negativo para que a gente dê conta de voltar a praticar atividade física. Uma outra questão importante que a gente precisa avaliar são os nossos objetivos e as nossas prioridades. Se a atividade física é uma prioridade para mim, ela não pode estar no último ponto da minha lista de coisas a fazer. Ela precisa ir para cima, ela precisa ganhar este valor. Uma das estratégias que a literatura vem mostrando para a gente é que quando a gente estabelece metas menores, metas pequenas e consegue cumprir, isso fortalece a nossa crença de autoeficácia. Isso mostra que a gente é capaz de fazer. Então, isso tem a ver com aquela percepção, com aquela representação que a gente tem de atividade física. Porque eu estou dizendo, uma meta menor é fazer na primeira semana 15 minutos de caminhada, ou de corrida, ou de bicicleta, ou da atividade que você se sente mais apto a fazer, ou gosta mais. Quando você se envolve com uma meta menor, essa meta, uma vez que ela é cumprida, ela te dá um feedback imediato. E esse feedback imediato ajuda a você a entender que você pode fazer isso e que você é capaz de fazer isso. E aí, então, você também começa a desenvolver não só a crença de que você é capaz, mas você começa a ganhar, por exemplo, a condição física necessária para isso. O que eu estou querendo dizer é que
tão importante quanto você acreditar que você pode fazer atividade física é que você tenha condição de fazer isso. Por exemplo, eu quero fazer uma subida numa montanha, porque acho bacana, enfim. Mas eu não tenho uma condição muscular, articular que me permita fazer isso. Mas eu acredito que eu posso. Só isso não vai ser o suficiente para fazer você chegar até o cume da montanha. Então, é importante que quando a gente estabelece metas menores, a gente vai conseguindo cumprir essas metas, esta informação retroalimenta a minha crença de que eu sou capaz e, ao mesmo tempo, por ter conseguido cumprir, estou desenvolvendo a musculatura necessária para continuar praticando atividade física. E isso é importante. Outra coisa que a gente pode ajudar, e que nos ajuda e que a literatura também mostra para a gente, a ideia de buscar modelos de sucesso. Ou seja, observar, buscar histórias, ver vídeos de pessoas que são muito parecidas comigo, não só fisicamente, mas, por exemplo, relatos de pessoas que ficaram muito tempo sem fazer atividade física e que recomeçaram, enfim. Esse tipo de informação também me ajuda na construção dessa percepção do quanto eu sou capaz. Ou seja, eu estou buscando de maneira individual possibilidades de construir em mim não só a condição física, as habilidades necessárias que eu preciso para conseguir fazer isso, mas ao mesmo tempo conseguir construir dentro de mim uma crença positiva de que eu vou dar conta de continuar fazendo atividade física. Uma outra estratégia bastante importante é essa ideia de construir situações de sucesso nessa prática. Eu posso construir essa situação de sucesso, porque eu posso dizer para mim mesmo, eu vou caminhar durante 1 hora e correr o risco disso não conseguir acontecer, ou eu posso dizer, eu vou caminhar durante 20 minutos e conseguir fazer isso. Ou seja, essa experiência de sucesso que eu vou criando para mim mesmo, ela vai ser importante justamente para poder fortalecer esse sistema. Uma outra ideia é a ideia da gente criar um sistema de monitoramento. E aí, a ideia de monitorar como é que você vai estar conseguindo dar conta de fazer aquilo que você propôs. Por exemplo, eu posso criar uma planilha, uma tabela em que diariamente eu anoto o que eu consegui fazer. Por exemplo, hoje eu consegui dar 5 voltas no quarteirão em 15 minutos. Ok. Amanhã, a mesma coisa. 2 semanas depois, é provável que eu esteja, se eu me mantenho regular nessa prática, dando 7 voltas em 15 minutos. E esse monitoramento vai me ajudar a estabelecer desafios, oportunidades de eu ganhar cada vez mais a sensação de que posso e, ao mesmo tempo, o condicionamento físico necessário para isso. A outra ideia é também trabalhar com o uso de tecnologias que a gente tem ali, depois eu mostro para vocês no final, um conjunto de aplicativos disponíveis, gratuitos hoje, que ajudam a gente a fazer esse processo. Ou seja, eu posso me utilizar daquilo que está disponível, lembra lá? Essa é uma oportunidade que tem aí, que está no ambiente, que está fora de mim, e que me ajuda a atingir aquela meta, a não só atingir a meta, mas a organizar todo o plano de atividade física que eu posso fazer, que eu quero fazer. E isso está disponível de forma gratuita. Uma coisa importante para a gente pensar, e que a literatura também mostra para a gente, é a ideia de você construir um ambiente social que te promova, que te faça conseguir realizar aquele objetivo que você estabeleceu para você. E isso é muito importante. Uma das principais estratégias e um dos principais facilitadores da prática de atividade física, sobretudo daqueles que iniciam a prática de atividade física, é o suporte social. E isso em diferentes culturas, em diferentes faixas etárias. Portanto, se eu sei que esse é um fator que facilita, que pode promover, como é que eu posso, então, contribuir para a criação de um ambiente social que me faça cumprir aquilo que eu quero, que é praticar atividade física? Por exemplo, buscar suporte social nos amigos, na família, na república,
namorado, namorada, no SAI. Como é que eu posso construir um ambiente social? Como é que eu faço isso? Por onde que eu começo? Eu não sei como fazer isso. A gente tem pessoas que estão estudando estratégias, que estão estudando formas de fazer com que isso possa se tornar uma realidade. E se de fato a prática de atividade física é algo tão importante para você, você precisa discutir isso com as pessoas que você gosta e que gostam de você. Fiquei pensando, né, quando eu estava montando essa tela, na possibilidade de fato um estudante chegar para a república dele, para o grupo de amigos que estão lá na república dele e dizer, olha, se de fato vocês são a minha família, enquanto eu estou aqui, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me deem suporte para praticar atividade física, porque isso é uma meta importante para mim. Então, você cria a oportunidade dentro do seu ambiente social de fazer com que as coisas conspirem ao seu favor. Elas, por natureza, não serão desta forma. É você que age intencionalmente criando essa oportunidade. Uma outra questão, é você identificar possíveis modelos de sucesso de enfrentamento, como foi colocado anteriormente, e que estão presentes exatamente nesse ambiente social. No seu grupo de amigos, na sua família, você pode ter, por exemplo, tios, irmãos, irmãs, pais, que são ativos, que praticam atividade física e que você pode buscar neles uma inspiração de como fazer isso. Considerando que o início da prática de atividade física é difícil para todo mundo. Uma outra questão importante é o quanto a gente consegue lidar ou agir sobre o ambiente externo, universidade. Isso é algo que eu parei um pouco para pensar quando eu estava preparando essa fala para vocês, porque é fundamental que a gente tenha um ambiente que me ajude a promover a prática de atividade física. Esta é uma responsabilidade, uma tomada de decisão que é muito pessoal, mas ela não é exclusivamente minha. Porque eu vivo num ambiente social. Se eu tenho um ambiente dentro da universidade que estimula, que valoriza a prática de atividade física ou aquisição de hábitos saudáveis, falando de uma maneira mais geral, isso me ajuda a construir um ambiente bastante favorável internamente para que eu possa fazer atividade física. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, numa divulgação constante, e aí eu fui imaginando mesmo, porque eu não conheço a realidade da Unicamp, tá? Mas a ideia de uma divulgação constante dos programas de extensão. Divulgar no começo do ano letivo os programas de extensão, vale a pena? Certamente vale, mas só neste momento? Porque eu posso resolver querer praticar atividade física em março ou em julho, e eu não me lembro mais daquela informação que quando eu cheguei tinha disponível para mim. Então, acho que pensar nessa ideia da divulgação constante é pensar numa universidade que está de fato trabalhando para que ela tenha alunos, professores, funcionários mais saudáveis. A outra questão é de pensar numa diversidade de programas, que possam atender inclusive e especialmente os iniciantes. Porque é diferente você ter um programa de atividade física em que existe uma diversidade de pessoas fazendo, isso é muito bacana, e inclusive de níveis de habilidades diferentes. Eu posso entrar num programa como esse e eu não conseguir fazer nada porque o programa, a aula é muito difícil para mim. Então, se eu sei como um aluno ou um praticante iniciante, ele se comporta ou ele tende a se comportar, eu consigo preparar programas mais dirigidos para este iniciante, porque eu quero que ele saia desta iniciação e atinja a fase de manutenção. E esse é um processo que a literatura aponta aproximadamente de 6 a 12 meses. Portanto, se eu não tiver ali um reforço constante, um estímulo constante e condições mais próximas
da minha realidade para poder fazer essa prática de atividade física, é muito provável que eu desista antes do terceiro mês, que é o que a literatura mostra, que os dados de adesão à atividade física, a grande maioria, mais do que 50% daqueles que entram em programas de atividade física, eles vão desistir em menos de 6 meses. Tá? Uma outra questão importante é que esses programas também poderiam construir conhecimento sobre a prática de atividade física e estratégias de como me manter ativo. A gente tem programas de extensão, e aqui imagino que seja assim, na Unesp é assim, que estão muito voltados para a ideia do fazer. Você vai lá e faz, o que é ótimo, que é uma delícia, é gostoso, quem curte atividade física, se diverte inclusive, mas é isso. Conhecer sobre os benefícios, conhecer como eu posso fazer para poder me manter um praticante mais compromissado, fica por minha conta. Esses programas de extensão, por exemplo, eles poderiam ter momentos que são de curta duração, em que eles levam conhecimento aos praticantes e não necessariamente só a ideia da prática. Porque a gente sabe, e os dados na literatura mostram isso, que quem tem um maior nível de conhecimento tende a se manter mais aderente à prática de atividade física. Tá? A outra questão importante, né, é a ideia de campanhas regulares de promoção de atividade física dentro do campus. De novo, eu digo para vocês, eu não sei como é na Unicamp, tá? Mas dos espaços universitários que eu já conheci, isso é muito restrito. Né? E muito localizado a um determinado curso ou a um determinado ambiente, departamento, faculdade. Né? Então, é importante que essas campanhas aconteçam o tempo todo, né? Junto à comunidade universitária. Inclusive, quando eu falo comunidade universitária, obviamente que eu estou incluindo funcionários, professores. Ou seja, pessoal, a ideia de você ter um ambiente que facilita, que promove a prática de atividade física. Eu pensei, inclusive, não sei se tem aqui, pode ser que tenha, né? A ideia de se ter um programa de aluguel de bicicleta dentro da Unicamp. Eu não sei se vocês já viram nas grandes capitais que você passa o seu cartão lá, pega a bicicleta e vai passear o dia inteiro com a bicicleta. Né? Eu tive essa experiência recentemente, eu gastei R$5 para ficar o dia inteiro passeando com a bicicleta numa capital. Aí. Eu poderia ter gasto 10 para ficar o mês inteiro. R$10 eu alugo a bicicleta e fico de um lugar para o outro, deixo nos pontos que tem esse estacionamento de bicicleta, pego outra, vou para outro lugar, enfim, tem algumas regrinhas aí no meio, mas é só para dizer o seguinte, a Unicamp é muito grande, é uma cidade universitária. Né? Então, a ideia, por exemplo, mas todo mundo tem bicicleta. Eu não sei, talvez os estudantes tenham bicicleta, mas eu poderia vir de carro e, na minha locomoção aqui dentro, andar de bicicleta. Porque me sinto estimulado a fazer isso, deixo o meu carro no estacionamento e vou de um ponto para o outro de bicicleta. Né? O que eu estou querendo dizer é que, assim, quando você tem um ambiente que estimula, que promove, tudo tende a ser mais atrativo, tudo tende a ser mais gostoso, possível de ser feito. A ideia que eu quero fechar com vocês e que eu estou destacando desde o começo é a ideia da gente repensar o que significa fazer atividade física, em termos de tipo de atividade física, quantidade de atividade física, tempo de atividade física e possibilidades de fazer atividade física. Tá? Felizmente, as atividades físicas que a gente conhece, elas só são um pedacinho do que a gente poderia fazer. Tá? Aqui, quero trazer para vocês alguns exemplos de aplicativos e facilidades que a gente pode ter, né, em termos de monitoramento da atividade física. Tá? Veja que a gente tem aplicativos para corrida, para bicicleta, para fazer exercício em casa e que ajudam a gente a monitorar essa prática. Tá? Obviamente que isso se complementa com outras duas informações
importantes, que se a gente conseguir jogar ali daqui a pouco, vai ser possível de vocês localizarem. É importante que você passe por uma avaliação médica. 2, é importante que você converse com um profissional da área de educação física. E essas duas facilidades vocês têm aqui dentro da Unicamp. Eu não sei o quão prático e o quão possível é, mas que essas duas facilidades existem aqui na universidade, elas existem. Tá? A Faculdade de Educação Física, o espaço para a prática de atividade física, se você quiser ter um espaço mais formal, é só aparecer lá na Faculdade de na FEF, que lá você vai encontrar tudo que você precisa. Quadra, sala de dança, pista de atletismo, piscina, quadra de tênis, enfim, ok? E a possibilidade de fazer uma avaliação médica. Eu quero fechar com vocês, para a gente poder ver se nós damos conta de jogar ali. Na verdade, eu só inverti um pouco a ordem, a gente ia jogar primeiro, mas para mostrar um pouquinho para vocês o seguinte, né? O que a gente já sabe sobre atividade física, eu vou dizer para vocês, é suficiente para a gente começar a fazer. A gente tem conhecimentos ligados à prática de atividade física que são conhecimentos aprofundadíssimos nas mais diferentes áreas. Né? Na área da genética, na área da biologia molecular, na área da fisiologia do exercício, na área do treinamento desportivo, a gente tem conhecimentos aprofundadíssimos sobre isso. Mas eu digo para vocês que algumas informações que eu trouxe para vocês aqui hoje, elas são mais do que suficientes para a gente poder conseguir caminhar 3 parcelas de 10 minutos todo dia. Portanto, só para a gente resgatar a ideia do quanto é importante a gente conhecer, mas a gente também reconhecer que o que a gente já sabe é suficiente para fazer a gente dar os primeiros passos. Um outro aspecto que a gente viu um pouco aqui é essa ideia de como a gente pode iniciar, manter e aprimorar essa prática quando a gente pensa nas estratégias de se autoavaliar, de criar uma estratégia possível de você monitorar a sua própria prática e de você criar estratégias ou de se envolver com estratégias que estejam vinculadas a você, ao seu ambiente social e a questão do ambiente maior, macro, que seria a universidade. Né? Aliás, cada um de vocês, alunos, professores, funcionários, tem a oportunidade de sugerir coisas para os setores responsáveis que podem fazer alguma coisa com essa sugestão que você pode dar. Né? A ideia é que quando você decide que você quer fazer atividade física e que isso é uma prioridade para você, você precisa mobilizar a você mesmo e ao ambiente que está ao seu redor. É você que faz isso. Né? Porque pode ser que as pessoas que gerenciam determinados setores, elas não tenham essa preocupação e fazer atividade física não é prioridade para elas. Portanto, isso nem passa pela cabeça delas. Né? E não é por maldade, é porque de fato isso pode não ser uma prioridade. Mas se isso o é para você, como é que você pode mobilizar forças e estratégias e comportamentos para de fato agir nessa direção? Por que praticar atividade física ou exercícios físicos? A gente viu aqui que a gente tem razões mais do que suficientes para a gente poder querer se envolver com uma prática mais sistematizada de atividade física, mais regular de atividade física. E aí, eu não sou da matemática e eu não sei se essa minha fórmula faz sentido. Mas, de qualquer forma, eu queria dizer para vocês o seguinte, que, para mim, praticar exercícios físicos com a ideia de ser saudável é você se conhecer, saber das suas condições pessoais, somar isso aos pontos fortes que você localiza em você, diminuir as fraquezas
oportunidades e ameaças, fazer com que isso saia da sua vida ou que você consiga minimizar muito isso, acreditar que você pode aprender a desenvolver estratégias, porque isso a gente aprende, a gente não precisa ficar preocupado com isso, existem pessoas profissionais que ajudam a gente a aprender a desenvolver estratégias de autorregulação. Ter conhecimento, que é o Kahoot, que é o jogo que a gente vai jogar, se der certo agora, mais presentes elevado a enésima. O que significa presentes elevado a enésima? É isso daqui, pessoal. Sabe o que isso significa? Isso significa presente. Não é dom. É presente. É hoje. Se eu entendo que estes momentos que eu vivo hoje, que eu estou vivendo hoje, eles são importantes para mim, eles têm um significado para mim, eu preciso acreditar que eu quero fazer cada vez mais presentes na minha vida. Cada vez mais momentos presentes na minha vida. E isso vai ser possível, claro, por uma enormidade de fatores, mas se eu estiver me sentindo saudável, estes presentes se tornarão cada vez mais presentes, cada vez mais reais. É nisso que eu acredito quando eu tento trabalhar com as crianças, lá no ensino fundamental e médio, para que eles comecem a valorizar e a aprender como é que eles podem ser mais agênticos, mais proativos na construção da saúde deles. Porque é isso. A gente precisa acreditar que fazer atividade física, se alimentar de uma forma mais saudável, gostar de viver, gostar dos amigos, se identificar com o trabalho, se sentir satisfeito com isso, é fundamental para a gente poder estender estes presentes, esses dia a dia na nossa vida. Isso para mim faz toda a diferença, porque não é viver este presente, é viver bem este presente. A atividade física pode me ajudar sim a conseguir realizar esse objetivo de uma forma que me dê prazer, que me dê satisfação, que me dê... Poderia abrir esse espaço final para os comentários. Quem gostaria de perguntar, comentar? Eu queria perguntar ao professor a contribuição positiva ou negativa da alimentação. Parece que chega a 80% da obesidade, no caso da obesidade. Exercício físico, hábito celular, quase que 20%, a parte do exercício físico. Já se tem um estudo que mostra que se você faz muito exercício físico, tipo 1 hora de exercício físico na esteira, gasta 300% caloria. E se você comer um sanduíche, você está falando 1000 calorias. Tem alguma coisa que está reforçando essa parte? Porque eu sei que, lógico, tirando a parte genética, a parte ambiental, é que mais incide. Então, tem pessoas que já não têm hábitos saudáveis de criança, logicamente que depois não vão conseguir ter como deveria ser. Primeiro é estímulo, daí para frente, pode mais comer que se exercitar. Então, qual é o seu critério, assim, um programa de estímulo, por exemplo, exercício físico, deve passar necessariamente pela alimentação, mostrar isso, seria uma coisa. Outra, existem avaliações periódicas, por exemplo, de estudantes que se exercitam e o desempenho no estudo. Obrigado pelas perguntas. Eu acredito que um programa que possa reunir hábitos saudáveis, como, por exemplo, a prática de atividade física e a alimentação, eles tendem a ter um impacto mais positivo, não só na saúde,
né? Mas, inclusive, no próprio desempenho, e eu não estou falando de desempenho acadêmico agora, mas no próprio desempenho para você fazer as suas atividades do dia a dia, né? Eu não posso afirmar para o senhor em relação a se eu conheço estudos que tenham mostrado esta relação da alimentação excessiva com a atividade física, porque de fato não é isso que eu estudo. Agora, a importância de se ter programas, quando a gente verifica na literatura os estudos de intervenção, né, que foram feitos por meta-análise, né, que você reúne os estudos que tiveram intervenção, juntando essas duas variáveis, alimentação e atividade física, o resultado final é muito mais satisfatório, né? Mas esses são dados desses estudos de intervenção. Agora, a outra pergunta, que é em relação a... Me perdoa, eu perdi. O desempenho acadêmico. Sim, a gente tem localizado, eu tenho visto os estudos especificamente com crianças e adolescentes, que em estudos de intervenção, com a prática de atividade física regular e sistematizada, esses são estudos mais laboratoriais, existe uma relação positiva entre a prática de atividade física e o desempenho, por exemplo, cognitivo. Isso existe, né? E, obviamente, desempenho cognitivo que vai desencadear aí, provavelmente, um desempenho acadêmico diferenciado. Esses estudos mostram, ao menos com crianças, isso tem se mostrado bastante efetivo, inclusive. Mais alguma questão? Acho que José Carlos está em cima. Beto, professor, imagina uma sala de aula relativa ao desempenho do aluno. Não ficamos sentados como estamos aqui, né? Com os alunos em pé, talvez com as mesas mais altas. Porque eu tenho isso em mente, eu acho que o desempenho seria melhor, porque ele está se mexendo, ele vai se mover para cá, não vai ficar parado, tem isso que você imaginando. Você não acha que isso daria um resultado e daria uma força? Bom, eu sou suspeito para falar porque eu acredito que, de fato, isso pode ter um impacto diferente, né? Só voltando, que eu acho que tem a ver com a sua pergunta também, Zé Carlos, um dos estudos, por exemplo, as crianças ficavam numa sala de aula, sentadas numa bicicleta ergométrica, pedalando e assistindo a aula. Essa era parte da intervenção, né? Mas, obviamente, né, essa possibilidade de você trazer o movimento durante o processo de aprendizagem, imagine que uma criança, um adolescente numa escola integral, ele vai ficar mais de 8 horas, ou quase próximo disso, na escola. É essencial que ele tenha a oportunidade de que nesse espaço a atividade física, o movimento esteja incluído. É fundamental, né? Eu acredito que tem sim uma relação, uma associação positiva, eu não sei dizer de que intensidade, mas entre o ser ativo e o desempenho cognitivo. Acredito que sim. E acredito que é possível também. É que, de novo, o modelo de aula, o modelo de sala, o modelo de disposição dos equipamentos na sala, eles ainda são do século retrasado. Só complementando o que ele falou, existe agora uma tendência da empresa a incluir dentro dos horários de trabalho alguma atividade física, alongamento físico. Isso é muito importante do ponto de vista de saúde pública. Se gasta tanto em remédio, em prevenções, assim. E seria, sei lá, interessante incluir os programas do governo. Isso obriga a empresa a oferecer, assim como se oferece outra coisa, né? Alguma atividade física, de modo que isso poderia realmente redundar, né? Efeito positivo de saúde pública em geral. Logicamente, na parte econômica. Existe alguma estrutura nesse sentido em outro país?
Olha, no ambiente público, o senhor diz, estudos relacionados ao ambiente público. No ambiente privado isso é muito mais comum, né? Isso é muito mais comum, já está acontecendo, inclusive já há algum tempo, né? Que você tem em algumas empresas, por exemplo, clubes, academias, em que o funcionário ele pode fazer atividade física antes do trabalho, depois do trabalho, né? E tem em algumas empresas também a ideia da ginástica laboral, que durante o trabalho ele ainda faz alguns exercícios, né? Então, claro, são empresas que têm um outro olhar a respeito da saúde e, evidentemente, isso tem melhorado a produtividade, isso tem melhorado uma série de outras coisas, né? Mas isso a gente já reconhece que existe, sim. Deveria ter incentivos, né? Sim. Porque assim a coisa funciona. Sim. Tinha uma pergunta ali também. É só dando um adendo, né, no que ele falou, que é engraçado, porque as empresas hoje estão incluindo atividade física para melhorar o desempenho e o governo quer tirar a educação física das escolas, então... Mas a outra pergunta minha é o seguinte: você partiu do ponto de princípio que as motivações são o bem-estar físico, a saúde, o prazer, só que eu queria saber qual a sua opinião a respeito de a pessoa partir do princípio de participar de uma competição. Eu vou participar de uma competição tal, então eu vou fazer exercício para esse objetivo tal. Ok. Obrigado pela pergunta. Eu também acho que é um contrassenso isso, né? Eu tenho que dizer publicamente de que é um contrassenso você ser um país em que você não investe na saúde dos seus futuros cidadãos. Isso, para mim, é algo que me preocupa muito. E a educação física é, sim, um espaço onde isso pode acontecer. Se, de fato, vem acontecendo da maneira como deveria, essa é uma outra questão. Mas que é um espaço legítimo para que isso possa acontecer, isso a gente não tem a menor dúvida. Com relação à questão do objetivo, porque é uma questão de objetivo, né? E mesmo de olhar onde que eu quero estar, né? Eu tenho, e a gente tem reconhecido isso, esse fato, essas evidências, de que alguém que, a princípio, teria o objetivo de começar uma atividade física para cuidar da sua saúde ou para poder resolver um problema físico, pode sim, ao longo desse processo, dizer, ok, então agora a minha meta é correr meia maratona. A gente vem assistindo isso principalmente com a corrida de rua. Esse é um esporte que nas últimas décadas ganhou uma popularidade tremenda, né? Hoje você tem as equipes de corrida de rua, os preparadores específicos de corrida de rua, e acho que, de fato, isso pode acontecer, né? E não tem nada demais, né? A ideia que eu parti do princípio de pensar a prática de atividade física como uma possibilidade de você melhorar a sua saúde, isso não impede de pensar que o próximo desafio, uma vez que você conseguiu se sentir mais saudável e melhor e mais apto, dizer, ok, meu próximo desafio é tal, né? O que, de fato, tende a acontecer, porque uma vez que você vai se habituando àquele estímulo ou àquele nível de desafio, você precisa receber outro, né? E você, geralmente, um maior. Então, acho perfeitamente possível. É mesmo uma escolha. Não que essa escolha seja definitiva para sempre, né? Eu posso sim começar com uma prática despretensiosa em relação a um objetivo maior, mais difícil, e ao longo deste processo fortalecendo, inclusive em mim, esse julgamento de que eu posso... hoje eu consigo correr 5 quilômetros, daqui a alguns meses eu posso correr 10, daqui a alguns meses posso correr 15 e posso participar de uma meia maratona, se assim eu quiser, né? Por isso que essa ideia de você construir neste indivíduo esta possibilidade de que ele é capaz de fazer isso pode mudar muita coisa ao longo desse processo de participação numa atividade física. E a gente tem visto exemplos
fantásticos na mídia, né, de pessoas que começam essa prática aos 50, aos 60, aos 70 anos e que se tornam competidores daquela modalidade que eles começaram. Né? Certamente no início não tinham esse objetivo, mas a condição foi ficando favorável para que ele pudesse desenvolver um outro objetivo, mais desafiador, que o estimulasse a permanecer nessa prática de atividade física. Né? Aliás, isso acontece com o pessoal doente, que começam para melhorar a saúde e virar campeão. Mas outra coisa que eu queria perguntar é quais os aspectos positivos e negativos da academia? Porque além da saúde, se vai para o lado de beleza. E aí vem o exagero, vem a design, uma série de coisas. O que a senhora acha disso? O que significa uma academia? Quais são os aspectos positivos e negativos? O que a gente pode se cuidar nesse sentido? Eu acho que a gente vai encontrar sempre muitas coisas. Né? Daí a minha fala inicial em que a gente precisa começar a reconhecer o que de fato nos é caro, nos é valoroso. Né? E ao reconhecer isso, construir um caminho para fazer com que este algo valoroso que a gente está identificando cresça, se fortaleça. Como é que eu vejo isso acontecer? E eu vou chegar nessa questão da academia. Primeiro, a ideia de você ter conhecimento que te dê condição de fazer escolhas. Você ter o conhecimento das consequências, por exemplo, de que de um treinamento inadequado ou de um consumo de uma droga, o que isso pode acontecer, você ter realmente o conhecimento dessas consequências te ajuda a fazer escolhas. Né? Por exemplo, se eu tenho à minha frente a possibilidade de escolher qual é o local que eu quero praticar e eu me informo a respeito deste local e eu vejo como é que é esse ambiente, eu posso dizer, bom, eu não quero estar neste lugar porque esse ambiente não me é favorável, não atende aquilo que eu acredito do que significa praticar uma atividade física. E hoje a gente tem, felizmente, muitas opções. Então, a ideia do conhecimento para mim é muito cara, no sentido do papel que ele tem nas escolhas e nas tomadas de decisão que eu vou fazer. Que as academias, de maneira geral, hoje se vive uma febre que não é muito diferente da febre que aconteceu na década de 80 e 90, quando a ginástica aeróbica, quando o Arnold Schwarzenegger traz a questão da musculação, né, do halterofilismo, não é muito diferente. É uma febre do mesmo jeito. O que vem acontecendo é que, com o aprimoramento também do conhecimento e das pesquisas, outras coisas começam a surgir, né? Outras drogas, outros suplementos, mas também começam a surgir coisas muito interessantes que podem contribuir para que essa sua escolha seja uma escolha acertada, né? Então, eu penso que ter a clareza daquilo que você busca e daquilo que te serve como possibilidade de praticar atividade física, te ajuda a dizer, quero estar aqui, não quero estar ali, quero fazer aula com este profissional, não quero fazer aula com aquele profissional, né? Porque, de fato, é isso, esses ambientes, e com o avanço da mídia, né, das redes sociais, essas informações potencializam de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Né? Mas é você que pode fazer essa escolha. Né? Por isso que eu disse que eu tenho investido na educação básica, porque para mim são essas crianças que, ao se tornarem adolescentes e começarem a se envolver com esses espaços, eles podem fazer escolhas, talvez, acredito eu, mais acertadas. Né? Nosso tempo agora também já se esgotou. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Espero que todas as informações que o professor Roberto
a gente compartilhando conosco sejam muito úteis para a vida acadêmica de vocês, para a saúde física e emocional de vocês. E eu os aguardo aqui nas próximas palestras que nós estaremos realizando no programa Saiba Mais do Saiba. Então, agradeço novamente a presença do professor. Obrigado, Maria. Eu que agradeço. Obrigado.